Muito boa noite a quem já está aí desse lado à espera da conversa que faltava, o programa mensal aqui do canal do YouTube, deste canal do YouTube, onde falamos sobre todos os temas que não têm a ver com desporto. Neste caso estamos ainda a falar sobre mediunidade. Hoje vamos tentar fechar este tema, sendo que é sempre um tema que gosta de voltar à ordem do dia, volta e meia, não é, Lai? É um tema que, por muito que nós queiramos que ele se feche, ele acaba por estar sempre ligado a nós, ainda bem, porque também é um tema que merece ser tratado até, não digo até à exaustão, mas o máximo de tempo possível para que as pessoas percebam que isto não é nada do outro mundo, é algo normal que nos acompanha e que está connosco. Boa noite a todos aqueles que já estão aí desse lado, boa noite a ti, Lai, boa noite, Joana, obrigado mais uma vez por estarem aqui então neste bocado da noite a conversarmos, a colocarmos estes assuntos na ordem do dia. Pronto, e se calhar começávamos por fazer um pequeno resumo daquilo que foram os dois últimos programas, com todos os testemunhos que foram passando por aqui, da Sónia, do Nuno e da Sandra no último programa. Não sei se há alguma coisa a acrescentar também àquilo que foi dito, mas se calhar começava por ti, Lai. Como é que viste estes três testemunhos, estas experiências que foram partilhadas aqui? Olha, antes de mais, boa noite. É um prazer voltar a estar aqui a falar com vocês e a falar com as pessoas que estão desse lado. Falar sobre mediunidade é o meu mundo, não é? Eu vivo no meio de dois mundos desde que me lembro de existir e desde que me lembro de ter memória desde os 3 anos de idade. Para mim é normal ser diferente e se eu não fosse assim eu acho que era anormal, porque este é o meu normal. E como eu, tantas outras pessoas que ao falarmos sobre isto, eu acho que o importante é percebermos que há pessoas que conseguem viver de forma saudável e de forma íntegra e acima de tudo, com um discernimento do que é o quê, não é? Do que é que eu vejo através da minha mente ou o que é que eu vejo através da minha alma. Por isso eu acho que eu tenho a certeza que este programa que tu decidiste fazer e fazer connosco e quando abraçamos este projeto só pode trazer qualidade de vida a vários níveis, a várias pessoas de várias formas. Por isso falarmos sobre isto, acho que é um assunto que nós hoje vamos fechar, mas que se alguém quiser voltar a abrir, teremos todo o gosto, mas que é muito importante que se fale de forma e se viva isto de forma íntegra. A semana passada, aliás, vocês devem ter ouvido, foi na televisão que falou, de pessoas que entregaram fortunas a pessoas que foram abordadas porque os entes queridos que morreram precisavam de ajuda e etc, e era através dos cemitérios e essas coisas todas. Nós temos que ter consciência que as coisas não funcionam assim de pedir fortunas, nós temos que ter essa consciência. Estudei na televisão há 2 semanas, por isso falar sobre estes assuntos vai desmistificar, vai ajudar as pessoas a relativizar muitas situações e a viver e a compreender que a vida vai para além da vida e que a vida pode ser vivida de forma diferente, mais suave. E quando nós sentimos que somos, eu não digo que somos diferentes, nós somos todos iguais dentro das nossas diferenças, mas há pessoas que na verdade têm estas características extrasensoriais, que a maior parte das pessoas conhece como mediunidade, e quando a pessoa se começa a conhecer na sua totalidade, a pessoa simplesmente desenvolve uma vida mais saudável a todos os níveis e também saudável não só para a pessoa, mas também para as pessoas com quem ela partilha a sua própria vida, quer no trabalho, quer na vida social, quer na vida familiar, etc., não é? Porque há tantos casos que dizem assim, mas será que eu estou a ver, ou será que é a minha cabeça que está a produzir isto, ou será que eu ouvi, ou eu ouço vozes, não é? Então é muito importante que se fale.
Passando um bocadinho à doutora Joana Paes, que é psicóloga, se chegar alguém ao gabinete dela e dizer que, por exemplo, eu ouço vozes e vejo pessoas, mas só eu é que vejo, com certeza que a doutora Joana Paes, segundo a ciência, vai criar um diagnóstico, não é? E se calhar vai reencaminhar essa pessoa para determinados médicos e está tudo certo, mas nem sempre é assim. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Então, claro, é muito importante termos este tipo de programas e este tipo de conversas. Aliás, seria importantíssimo que quem está desse lado, hoje que estamos a fechar, fizesse perguntas que se calhar estão lá dentro e que têm vergonha de perguntar. Por exemplo, nós trouxemos aqui alguns convidados, mas houveram muitos outros que gostariam de estar aqui a dar a sua verdade, mas porque a nossa sociedade ainda é muito castradora, não é? Parece que é uma sociedade muito open mind, mas não é. Sentiram que não poderiam dar a cara, porque iam ter um rótulo, porque se calhar não iam ser vistos da mesma forma, e às vezes ocupamos lugares na nossa sociedade que temos que ter algum cuidado. E se isto fosse um assunto mais falado, se isto fosse vivido de forma natural, nada disto iria acontecer. As pessoas iam ser mais felizes. Joana, se chegar alguém ao teu gabinete e te disser assim, como eu era quando era miúda, mãe, sai que a mulher está ali, a senhora está ali, mãe, sai que cheira a não sei o quê, e não havia nada daquilo, qual era o diagnóstico que tu me passavas? Bem, eu antes de mais, deixa-me só dar boa noite a toda a gente e agradecer mais uma vez ao Janilino pelo convite e também a ti pela companhia destas entrevistas. De alguma forma eu teria que explorar, não é? Tendo em conta aquilo que tu me apresentas, teria que explorar toda a sintomatologia que tu me apresentavas, as alucinações, as vozes, os cheiros, teria que perceber junto, não é? Da tua realidade, o que é que se estaria a passar, mas efetivamente havia aqui um quadro, em criança não há uma perturbação de personalidade, mas teria que perceber onde é que estavam estas características, esta alteração da tua percepção, a alteração dos teus sentidos, e teria que perceber se se tratava de uma perturbação obsessiva-compulsiva, por exemplo, de uma perturbação depressiva, de uma perturbação do humor, e incluir isto na tua realidade, perceber efetivamente, mas claro que havia um encaminhamento para a pedopsiquiatria no caso das crianças e para a psiquiatria no caso dos adultos, para haver um despiste médico, porque aqui neste caso, e é sempre muito importante, no caso das alucinações, no caso da alteração da percepção do self, haver também aqui um diagnóstico médico e mesmo neurológico, para perceber se há alteração neuroanatómica, a nível de neurotransmissores, ou seja, para estudar o cérebro, para perceber a origem destes sintomas e caso não fosse nada neurológico ou neuroanatómico, trabalhar com a pessoa algum tipo de sintomatologia emocional ou este prejuízo social, este sofrimento psicológico causado e depois, se calhar, incentivar a pessoa a procurar alguém fidedigno que a pudesse ajudar. Porque infelizmente é isto que acontece. Termina, Joana, termina, desculpa, sabes que isto aqui com os problemas da net, eu pensei que já tinhas acabado. Sim, ou seja, a questão é eu estava a ir um bocadinho ao encontro do Calai e disse há um bocadinho, que é a questão de ser fidedigno ou não, o acompanhamento que se tem na complementariedade à ciência. O que está a acontecer é que muito rapidamente pessoas tornam-se mentores espirituais sem efetivamente haver conteúdo base para ajudar o outro. E vemos pessoas depois a ser roubadas a nível financeiro, a serem enganadas, a serem persuadidas, e isto cai muito bem a pessoas que têm fatores de personalidade, baixa autoestima, facilidade em serem submissas, e isto acaba por lhes destruir ainda mais a vida. É isso. Muito bem. Sim, porque nós em todas as profissões apanhamos gente ou pessoas de todo o tipo, bons profissionais, maus profissionais, péssimos profissionais, excelentes profissionais, e este ramo não foge à regra, e é pena que assim seja, porque
num tema que é uma espécie de areia movediça, tal é a aceitação que tem na sociedade, que qualquer mau exemplo acaba sempre por se sobrepor a todos os bons exemplos que existem por aí. Isso também não é fácil, principalmente para ti lá de lidar. Não, olha, é muito interessante, sabes que às vezes chegam pessoas ao gabinete que apresentam muitos bloqueios, dizem mesmo, eu tenho a minha vida bloqueada, há algo que não está certo na minha vida. Eu sou hipnoterapeuta clínica e quando começo a falar com as pessoas, tenho essa formação também de base, permite-me ver e conhecer muito como funciona a mente humana. E a maior parte das pessoas, a maior parte são problemas a nível emocional, a nível de comportamento. Mas é mais fácil culpar o outro ou alguma coisa ou alguma situação do que olhar para dentro de nós. Muitas vezes as pessoas têm bloqueios porque têm medo de tomar determinadas opções de vida, de fazer determinadas situações, de viver a vida que querem viver, porque têm medo de dar o passo. Automaticamente, o assunto da espiritualidade é muitas vezes chamado a tema de conversa como uma justificação para o bloqueio daquela pessoa, quando às vezes não tem nada a ver com a parte espiritual. É problemas emocionais, são problemas de comportamento. Por isso é que é muito importante que o ser humano, na sua totalidade, aposte no crescimento a todos os níveis. E falar de mediunidade é muito importante, precisamente porque vamos relativizar e desculpar muitas vezes a parte espiritual, quando na verdade é a parte emocional, e que as pessoas devem investir na parte emocional, trabalhar as emoções, conhecerem-se a esse nível, porque quanto maior e mais saudável for a mente, a todos os níveis, maior será a nossa capacidade, a nossa frequência vibratória em termos de espiritualidade, porque tudo é frequência. Tudo o que eu penso, eu vou gerar essa frequência, é tudo um bumerangue. Eu crio uma vibração em relação a um medo ou a uma crença muitas vezes limitadora sobre a parte espiritual, porque alguém tem inveja de mim e a minha vida não vai correr, não é? É uma crença limitadora que dá que faz com que aquela pessoa, para mim, não tem baixa autoestima, não tem conhecimento sobre ela, não tem poder pessoal, não tem amor próprio. Mas é mais fácil culpabilizar o outro ou a inveja, e a inveja aí vai funcionar. Porquê? Porque aquela pessoa não tem frequência nenhuma e começa aqui no quinto andar. Então, se nós trabalharmos as emoções sem saber, nós vamos trabalhar literalmente a parte espiritual. Isso é qualquer coisa de extraordinário. Por isso é que nesta fase da minha vida eu estou a trabalhar muito em grupo, em círculos de cura interna, onde trabalhamos muito a parte emocional. E são círculos um bocado fora da caixa. Eu saio um bocado do processo, porque eu vivo fora do processo do homem, eu vivo mediante aquilo que eu sinto dentro de mim, precisamente para expandir uma consciência mais elevada, uma consciência mais leve, uma consciência que vai relativizar muita coisa, para poder viver uma vida melhor e levar-nos a frequência de todos nós, sem saber. Estamos a trabalhar o quê? A parte espiritual. E aquilo que nós uma vez já falamos, eu quero ser espiritual. Quantos querem ser? Parecem cogumelos a aparecer. Não é que não existam, eles existem. Há pessoas como eu, melhor que eu, claro que há, eu fico tão feliz, mas também há aqueles que querem ser que não conseguem ser. Claro. E é essa situação que vai denegrir muito, muito o trabalho de muitas outras pessoas. E aproveitar-se da dor do outro, aproveitar-se da fraqueza do outro, aproveitar-se do medo do outro, é de grande responsabilidade. Não é? Então, quanto mais se desmistificar este assunto da espiritualidade, quanto mais abertura existir sobre isto, menos medos vão existir, porque a energia, a parte espiritual, é a coisa mais bela e mais simples que existe. Claro. Criam-se demasiados mitos e demasiados rituais, demasiados dogmas sobre algo que é simplesmente simples e belo, maravilhoso. Exato. E perigoso. Pois é verdade, sim senhor. Muito bem, antes de continuarmos a relembrar às pessoas que nos estão a ver
Como a Lei também já disse há pouco, podem deixar as vossas questões, as vossas dúvidas. Este programa, de certa forma, também serve para isso, para esclarecer aquilo que eventualmente tenham tido receio de perguntar nos programas anteriores. Não tenham. Como a Lei também costuma dizer, a vossa dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa qualquer, e aqui estamos nós para esclarecer tudo aquilo que conseguirmos dentro daquilo que nos é possível esclarecer. Pedir também para se subscreverem o canal, deixarem o vosso like no vídeo, partilharem muito, para que isto chegue a muita gente e cada vez mais consigamos ter aqui conteúdos de qualidade como este que estamos a ter. Joana, nós fomos ao longo destes 2 programas, com os convidados que tivemos aqui, fomos ouvindo falar das suas experiências, de quando começaram a sentir que eram, de certa forma, diferentes ao olhar das outras pessoas, com alguma diferença de idade, uns mais jovens, outros já com uma idade mais avançada, mas há um ponto comum a todos eles, aos 3 testemunhos que ouvimos, que é o apoio que sempre tiveram das pessoas que estavam lá, que estão ao lado delas. Sem esse apoio, tudo isso seria mais difícil a nível psicológico. E isto porque até chegarem a alguém, mesmo no teu campo, por exemplo, até chegarem a ti, que compreendes de certa forma o que é que pode estar a acontecer ou que pode acontecer algo diferente de um problema psicológico, se calhar já apanharam outro tipo de médicos que não têm essa abertura e se calhar diagnosticaram algo que, no fundo, não é bem aquilo que acontece. Há aqui várias situações. A minha experiência profissional, ou seja, normalmente os meus casos em comum com a Lei, ou seja, a Lei de alguma forma já faz aqui uma espécie de triagem e nós temos as nossas reuniões de intervisão, discutimos os casos, percebemos, a Lei aqui tem como hipnoterapeuta, como coaching, mas mesmo como terapeuta aqui a nível da mediunidade ou a nível energético, tenho uma consciência muito grande a nível do papel da ciência e é muito consciente quando faz os encaminhamentos. E por isso temos sempre este cuidado, nas diversas valências que a Lei tem, de estruturar e de enquadrar naquilo que é mais preciso, que é mais necessário. E tentamos sempre adicionar uma visão sistémica, ou seja, a pessoa, a família e a sociedade. Tentamos perceber o prejuízo que a pessoa traz consigo, não é? E tentamos depois perceber o prejuízo que ela tem em torno dela, porque a falta de apoio, a falta de compreensão deste tipo de sintomatologia, deste tipo de acontecimentos, em pessoas que de alguma forma sejam emocionalmente mais debilitadas, que tenham uma autoestima mais diminuída, que tenham diferentes estilos de apego, vai aqui ativar alguns gatilhos e pode levar ao isolamento, pode levar muitas vezes ao suicídio pela falta de compreensão. Por isso, sim, algumas pessoas passam primeiro por psiquiatria, normalmente já vêm medicadas com o tipo de diagnóstico, seja perturbação de personalidade ou perturbação de humor, ou mesmo perturbação de ansiedade. E aquilo que acaba por acontecer é que há depois um trabalho todo de desmistificar aquilo que há em torno da sintomatologia apresentada. E a consciência daquilo que acontece à pessoa, a autoconsciência, ou seja, de como é que eu sou, o que é que me está a acontecer, com quem é que eu posso falar, ou seja, este poder pessoal na resolução, como a Lei dizia ainda há pouco, para tratar o problema é muito importante. Mas quando há falta de apoio a nível social, a nível familiar, há efetivamente um desequilíbrio. E aquilo que aquela pessoa procura é efetivamente um equilíbrio. E o que torna tudo muito mais complicado. Porquê? Porque há a presença de um julgamento. Há um medo que vá sentar-se em frente ao psicólogo e que o psicólogo provavelmente vai reagir como reagiu o médico, como reagiu um familiar que diz que é tudo da sua cabeça, que provavelmente está a exagerar, que é uma fase mais difícil, ou seja, esta falta de compreensão muitas vezes ativam gatilhos a nível emocional muito importantes que depois levam a que a pessoa também, a nível de intervenção, tenha consciência do que tem que trabalhar para ela própria desenvolver o poder pessoal dela. Mas sim, quando chegam ao gabinete, muitas vezes esta partilha é uma partilha a medo, por causa do julgamento que pode existir. E que lá está, eu não vou resolver nada, simplesmente vou aceitar e vou
analisar com curiosidade a realidade da pessoa para depois também fazer os encaminhamentos necessários. Tu, neste momento, trabalhas com a lei, mas já houve um tempo em que não o fizeste. Sim. Mas nessa altura em que não o fizeste, em que vocês não trabalhavam, não se conheciam, alguma vez tiveste entre mãos um caso que te levasse a pensar que poderia ser algo não do foro psiquiátrico, psicológico ou mental? Sim. Como é que resolveste? Olha, foi muito interessante, porque foi essa, só tive um caso e foi essa pessoa que me apresentou a lei. Ou seja, foi através dessa pessoa que eu depois comecei a trabalhar em parceria, ou seja, porque de alguma forma eu acolhi a realidade daquela pessoa. E eu já tinha de alguma forma feito o despiste a nível clínico, ok? Por muito que houvesse ali, de longa data, um quadro depressivo, havia coisas que não eram explicadas pela ciência. Então eu Joana, tive a curiosidade, não é? De perceber mais e pedi então autorização à paciente para falar, não é? Para articular, nós profissionais articulamos sempre com outros terapeutas e articulei com a lei, ou seja, falei com a lei sobre essa pessoa. Neste caso até foram duas, foi primeiro uma pessoa, uma adulta e depois um adolescente, e foi até através do adolescente, um rapaz, que nós conversamos, e foi muito interessante. Foi muito interessante a abordagem que a lei me deu sobre ele, a abordagem sobre a família, sobre o posicionamento da família e mesmo do adolescente, mas sem ser isso, normalmente é muito difícil encontrar na minha prática profissional. Não tive. Tive mais um caso, mas que depois ainda ficou em análise, mas rapidamente abandonou o acompanhamento, porque muitas vezes esta questão do julgamento está presente. Ou seja, a pessoa sente-se julgada pela análise, muitas vezes por algum familiar ou amigo, ou mesmo a nível social. Se eu continuar a ir, ela vai me perguntar o que é que se está a passar, vai dizer que é uma depressão, mas não é. Ok? Então, muitas vezes este auto-julgamento faz com que as pessoas se inibam na procura da intervenção. Claro. E, por exemplo, como é que se tira uma pessoa deste estado quando chega já naquele limite de baixa autoestima, de pouca, se calhar, vontade de viver? Como é que se transforma uma pessoa com esse tipo de pensamento? Olha, não há uma opção mágica. Ok, aquilo claro. Em que tu vais intervir é uma sintomatologia muito inicial, não é? Se vê com baixa autoestima, com tendência suicida, com desinteresse nas atividades diárias, com uma fadiga enorme, ou seja, com um quadro depressivo, aquilo que eu vou fazer é intervir no quadro depressivo. Se a pessoa efetivamente tem uma labilidade emocional muito grande, há um encaminhamento para a parte médica para haver uma estabilização de humor para eu poder intervir. Mas depois disso, se tudo o resto, imagina, percepção a nível de vozes, de cheiro, mesmo a nível visual, alucinações, seja o que for, continuar a existir, ok? E depois de todos os exames médicos, aí sim pode haver uma exploração do tema das terapias complementares, ok? Esta análise, esta exploração do tema junto do paciente para ele, de alguma forma, também encontrar ajuda neste sentido. Mas o meu papel enquanto psicóloga, para quem chega com baixa autoestima, com perda de interesse pela vida, com tendência suicida, é mesmo intervir naquele sentido e fazer com que a pessoa consiga, de alguma forma, mudar essa sintomatologia nela, intervir especificamente em cada ponto, principalmente a nível emocional e comportamental. Olá, pronto, vocês conhecem-se há pouco tempo, certamente chegaram-te pessoas também nessa situação antes de tu teres a capacidade ou a possibilidade, não é capacidade, é possibilidade de encaminhares para a Joana para outro tipo de tratamento. Como é que resolvias estas questões? É muito simples. Cada um deve saber o lugar que ocupa, a sua posição. E aquilo que a Joana falou e muito bem, não há uma opção mágica. Nós vamos atuar mediante as valências que nós temos. E dentro das minhas valências, eu uso tudo aquilo que eu posso para ajudar a pessoa que eu tenho à minha frente. Sempre com a consciência de que quando há necessidade de a direcionar para um psicólogo, para um psiquiatra, de a mandar ao hospital, que já aconteceu, de chamar o INEM ao meu gabinete, que já aconteceu,
ou de a direcionar para o médico, eu faço sempre isto, porque eu digo sempre isto, que é, não importa de onde vem a cura, o importante é que aquela pessoa seja curada. Porque ninguém é de ninguém, nós temos que ter essa consciência e saber até onde nós podemos ir. E a partir do momento em que nós sabemos que, dentro das valências que temos, aquela pessoa precisa de ajuda, ela tem que ser encaminhada. E ela pode ser encaminhada em simultâneo com a nossa terapia. Ela pode ir para um psicólogo, pode ir para um psiquiatra e pode fazer a nossa terapia também em simultâneo, porque uma coisa não invalida a outra. Elas podem complementarem-se. E a cura pode chegar mais rápido. Tem que haver essa consciência. E é muito importante, quando se trabalha também na parte holística, porque sou terapeuta holística, termos a consciência de que a medicina também está sempre em primeiro lugar, porque eu olhando para ti, Johnny, olhando para a Joana, o que é que eu vejo? É o corpo. Eu só depois é que exploro o resto. Então nós temos que saber que tudo é válido, tudo é necessário no momento certo. E que nós não vamos curar a pessoa, nós vamos ajudar a que a pessoa encontre a cura dela dentro da valência que é necessária. E que a cura é muitas vezes um processo. E muitas vezes, para que esse processo, que a cura surja na vida da pessoa, é preciso trabalharmos também comportamentos, mudança de comportamentos, é preciso trabalhar as emoções dessa pessoa, é preciso ajudá-la a compreender o que é dela e o que é que não é dela, porque é que ela reage a determinadas situações, porque é que ela ouve e vê determinadas coisas, o que é que ela deve fazer, dar-lhe ferramentas para que ela também se possa autoajudar, que é muito importante. Normalmente as pessoas não fazem isso. É muito importante dizer à pessoa, vais fazer assim, viva a experiência, tu vais ver que tu vais conseguir. É muito importante criar a força, criar a esperança, criar a confiança dentro daquele ser, para que ele sinta que viver vale a pena e que aquela situação que a trouxe até mim, porque foi a mim que me fizeste a pergunta, será uma situação temporária e que a cura existe. Se é preciso consultar um médico, um psicólogo, bora lá. Eu digo sempre, eu estou aqui ao teu lado enquanto for necessário. Tu não dependes de mim. Eu não quero que ninguém dependa de mim. Eu quero que estejam comigo porque faz sentido estar comigo. Claro. Então, o terapeuta tem que ter essa consciência, que é encaminhar para quem de direito quando é necessário. Muito bem. Vou introduzir aqui a primeira pergunta que nos chega esta noite, é da nossa querida Adélia, e que nos questiona, neste caso mais a vocês do que propriamente a mim, se as crenças estão interligadas com a espiritualidade. Eu diria que, olha, vou dar um exemplo, eu diria que sim, muitas crenças, que para mim crenças são sempre limitadoras, ponto. Falava-se muito de cruzar a perna. Antigamente, eu sou transmontana e digo sempre isto com muito orgulho, que se cruzasse a perna, os braços cortavam a energia. Ainda às vezes eu acho muito engraçado. Às vezes chegam lá ao gabinete e sentam-se lá no sofá, estão lá a conversar com as pessoas cruzam a perna porque é um hábito normal e de repente não sei o que é que lhes acontece, elas lembram-se, epá, eu não posso estar de perna cruzada. Então eu cruzo os braços, eu cruzo as pernas e continuo a falar para confundir a pessoa. E digo-lhe, eu ao cruzar as pernas e os braços, eu estou a fazer algo menos positivo ao meu corpo, que eu estou a bloquear a minha circulação, estou a fazer uma carga que não devo fazer num determinado membro, porque isto não vai impedir que a energia flua, porque assemelham isso a uma tesoura corta, certo? Esta crença está ligada a uma tesoura. Quando nós fazemos assim, a tesoura faz isto. É um corte. Né? Então, isso é uma crença limitadora que limita logicamente a espiritualidade. Porque, imagina que eu sou um copo, né? Eu dou muitas vezes este exemplo, eu sou um copo lindo e maravilhoso, cheio de água. Se eu colocar lá crenças, e a minha água representa 100% da minha energia, então se eu colocar lá crenças número 13, crenças dos gatinhos pretos que são tão lindos quanto os gatos brancos, crenças de cruzar as pernas, de passar por baixo de alguma escada, crenças, né? A água vai sair desse copo. E essa água que sai é eu a doar a minha energia a determinadas crenças. Depois, o copo vai ficar quase vazio, cheio de crenças, e eu não tenho a minha força.
Então significa que as crenças são limitadoras, são castradoras e estão interligadas com a espiritualidade, porque nos tira a nossa força e a nossa luz e a nossa energia. Muito bem. Faz sentido para vocês? Faz. Sim, senhor. Estava aqui a tentar assimilar toda essa explicação. Muito bem. Joana, as crenças muitas vezes também são um problema, uma questão muito difícil de contornar quando tens uma pessoa à frente. Alguém que acredita que está com determinada situação, como é que tu consegues mostrar-lhe que se calhar não é bem assim? Desconstruindo, ou seja, as crenças vão ser ideias fixas que as pessoas vão utilizar para se regular emocionalmente e comportamentalmente. E quando são crenças positivas, normalmente estão associadas a algo mais positivo e a mais de poder e força pessoal e vão ajudar a pessoa a ser mais prática, mais desenrascada, mais racional. Quando são mais limitantes, as crenças negativas acabam por ser, efetivamente, uma limitação, acabam por ser algo mais, como ela dizia, castrador, a nível do processamento emocional e comportamental. E pessoas com demasiadas superstições, com crenças mais negativas acerca da espiritualidade, vão começar de alguma forma a restringir e a reprimir muito do seu comportamento natural e se calhar mais intuitivo, porque de alguma forma tem ali algo que a limita, que a sinaliza para um perigo iminente que não existe. Ok? Neste caso, este tipo de crenças limitantes vão condicionar a pessoa no comportamento e mesmo a nível emocional, porque vão de alguma forma limitar e condicionar, apelando para um perigo que pode estar iminente e que ela não sabe, criando aqui esta base do medo. Okay? Por isso é que ela diz sempre que as crenças são limitantes, porque quando nós temos algum tipo de ideia ou de poder pessoal ou de ideias fixas ou crenças positivas, nós não nos deixamos afetar por este tipo de crenças mais negativas, mas elas existem e estão associadas ao pensamento automático negativo. E o que nós temos que fazer é varrer a casa e voltar a encontrar o equilíbrio e não deixar que a nossa mente nos engane tanto, porque ela tem várias formas de nos enganar e de nos trazer estes pensamentos. Mas, por exemplo, no gabinete, uma situação dessas de cruzar a perna, esta crença de que cruzar a perna pode cortar energia, eu nem conhecia esta, por acaso até achei engraçado, não conhecia, mas a pessoa, imagina, até estava descontraída de perna cruzada, mas automaticamente ativa-se um alerta na mente dela, ou seja, baseada nesta crença negativa. Existe um pensamento automático negativo que emocionalmente ativa o medo. Ok? A pessoa sente medo que possa acontecer alguma coisa e comportamentalmente cruza a perna. Se lhe perguntares o que é que aquilo mudou, nada, mas isto acaba por ser uma superstição. E depois, atrás destas superstições, muitas vezes vem outro tipo de comportamentos que acabam por ser repetitivos e rituais para aliviar qualquer tipo de sofrimento. São os ditos amuletos, muitas vezes não são amuletos. Exato. Eu agora estava aqui a sorrir porque eu estava-me a lembrar nos primeiros cursos que tive com a Lei. Antes disso eu tinha trabalhado na venda de TDK, venda porta a porta, e então ali há um mundo de muita análise comportamental que muitas vezes não é dada por pessoas habilitadas para, e isso também entramos naquele tema que falámos há pouco. Então, uma das crenças limitantes era que se o cliente estivesse com os braços cruzados, não estava aberto a receber a informação que nós estávamos a passar. E então, nos primeiros cursos, eu quando me notava com os braços cruzados, descruzava logo. E era assim, não, ela vai perceber que eu se calhar não estou aqui atento, não sei o quê. Até que acabei por perder essa crença limitante. Mas isto, de certa forma, porque depois acaba também por nos desfocar. Mas será que ela viu? Será que ela vai pensar que eu não estou atento? Já cria uma certa dúvida em nós mesmos também. E as crenças limitadoras em relação à espiritualidade também já vêm por uma questão cultural. Antigamente não havia o conhecimento que há hoje.
Antigamente era tudo muito fechado, não é? E nós, por uma questão cultural, nós fomos crescendo ouvindo isto. Os nossos pais ouviram os pais deles dizerem determinadas situações e eles foram passando isto para nós. Cabe-nos agora a nós, que temos outro tipo de conhecimento, temos uma mente muito mais aberta, um espírito muito mais aberto, desconstruir muitas situações que só vão criar realmente bloqueios emocionais para que a pessoa não possa evoluir. E com isso ela vai bloquear a própria energia e vai bloquear também a espiritualidade. É uma pessoa que poderia evoluir a vários níveis, mas não o faz porque, na verdade, uma crença limitante há um medo associado. Ponto. Claro. Há um medo associado. E isso faz com que muitas pessoas depois desenvolvam aquelas palavras limitadoras, que eu costumo dizer que eu não tenho no meu dicionário. Opá, e se eu tivesse feito? E se eu fizesse? E se eu podia ter feito, mas eu não fiz? Isso também é são palavras limitadoras que vêm muitas vezes associadas a determinados bloqueios emocionais, não é? E a crenças limitadoras que não deixam as pessoas evoluir. E depois nós ficamos todos no e se podíamos, e se fizéssemos, e chegamos ao fim da vida. Só nos vamos arrepender das coisas que não vivemos, das coisas que não fizemos, porque o tempo é finito, não é? Então, quanto mais leve se tornar a espiritualidade, e se nós pararmos para pensar que o nosso corpo tem milhões de átomos, nós, segundo a ciência, nós somos constituídos por muitos átomos. Os átomos têm eletrões, prótons, neutrões e têm também espaço vazio. Tudo isso é energia, segundo a ciência, certo? Se nós somos pura energia, essa energia associada a uma mente forte, a uma mente saudável, a uma mente com paz, nós somos pessoas com vibrações extremamente elevadas. Mas se porventura nós somos pessoas sofredoras, ressabiadas, frustradas, cheias de stress, nós vamos desenvolver uma frequência que é tudo menos positiva, não é? Nós vamos desenvolver até stress inflamatório e stress oxidativo, e o oxidativo vai corroer as membranas das células. Ou seja, tudo isso vai afetar diretamente a nossa espiritualidade também, porque a nossa espiritualidade é a nossa frequência. Nós estamos, sem querer ou querendo, estamos completamente ligados com tudo. Nós estamos ligados com tudo e as ciências, elas estão interligadas. A espiritualidade está interligada com a medicina e a medicina com a espiritualidade, porque tudo é energia. Só que ainda não há uma abertura consciente, transparente e com sabedoria para que isto faça uma fusão. E quando isso acontecer, a cura do ser humano vai ser numa expansão de consciência muito maior. Mas para isso é preciso que se fale disto, que se trabalhe nisto de forma leve, transparente e íntegra. É isso que eu lá, e a Joana, dentro da especialidade dela, eu dentro das minhas coisas, fazemos, nós não tentamos, nós fazemos para que essa expansão de consciência a todos os níveis aconteça. Porque nós temos que ajudar os pais para que os pais possam mudar a consciência destas crianças pequeninas. Para que um dia não sejam elas a descruzar as pernas porque corta a energia. Para que não sejam elas a fazer mal ao gato preto porque dizem que dá azar. Não, nós temos que acolher estas crianças com uma mente completamente diferente daquela que nós trouxemos de trás. Porque nós, sim, temos esse conhecimento. E a vida faz-se caminhando, a vida faz-se para a frente, não para trás. Mas aqui há o poder económico, não é? Que entra muito. E vocês dizem, mas como é que entra aqui o poder económico na espiritualidade? Porque muita gente, na verdade, se aproveita de muita coisa. E também há muita gente que diz que quando se tem um dom tem que se trabalhar de graça. Nós vamos do 8 ao 80 e não pode ter que haver o equilíbrio. Um dom é algo com que nós nascemos, não que nós aprendemos nos livros, tem que nascer connosco. Picasso tinha um dom, o dom de pintar. Exato.
Leonardo da Vinci, era o visionário, era o dom dele. O Ronaldo tem um dom, que é o dom do trabalho, do empenho e de jogar futebol. É um dom. Todos nós, os seres humanos, todos nós, de alguma forma, temos um dom. Há aquelas pessoas com a coisa mais simples, uma sopa que elas possam fazer, é maravilhosa, porque elas têm aquele dom. Aos que têm o dom da escrita, aos que têm o dom de ouvir, aos que têm o dom de falar, não é? Todos nós, de alguma forma, temos um dom. E quando nós temos um dom, esse dom, falando agora da espiritualidade, a pessoa também tem que viver. Também tem que pagar a água dela, tem que pagar as formações que ela teve. Por isso é que eu sou hipnoterapeuta clínica, sou coach, etc, etc, etc. Precisamente porquê? Para que eu possa doar aquilo que eu sou dentro da valência que a pessoa escolher. Porque eu também tenho que viver. E ainda há este mito, esta crença, que tem que ser desconstruída, porque cada um desempenha a sua função na vida e tem que ser ressarcida por isso. Porque é o tempo que a pessoa está a pagar. Não é o dom, é o tempo. E o tempo não tem preço. Então, na espiritualidade, isto é muito importante, que as pessoas também comecem a compreender. E cobrar uma consulta não é cobrar uma fortuna. Aí entra o equilíbrio e o discernimento. Olá, nós podemos dar aquele exemplo de uma... Isto foi muito interessante. Foi durante... Agora respondendo aqui a uma questão, Jane, de uma pergunta que tu fizeste inicialmente. No meu trabalho, ou seja, numa das parcerias e em contacto com uma profissional em contexto escolar, e numa conversa que eu não sei que de alguma forma como surgiu, que saiu da parte profissional e foi para a parte pessoal, percebi que era alguém que efetivamente não tinha nenhum quadro a nível psicológico, nenhum quadro clínico, ou seja, pronto, diagnosticado, uma pessoa saudável, uma pessoa com aqui um equilíbrio da mente saudável, tudo bem. Mas alguém que precisava de ajuda neste patamar da mediunidade. E porquê que não procurava? Porque efetivamente, acho eu, há meio ano atrás, ou seja, eu conhecia o ano passado, ela já fez um retiro connosco, presumo que esteja muito feliz, porque sei que aquela rapariga mudou, foi mesmo uma mudança de 180 graus, ou seja, ela virou a vida dela. Aquilo que de alguma forma foi que tinham-lhe cobrado 3.000 euros para curar a mãe que estava com cancro. Okay? Só através de terapias energéticas. E isto fez com que ela ficasse de tal forma magoada que quando desabafou comigo, aquilo que eu fiz foi acolher a dor dela e desmistificar tudo aquilo que lhe tinha acontecido e encaminhá-la para quem de direito. E conseguimos não, a lei conseguiu de alguma forma trazer alegria, leveza, paz e felicidade, propósito à vida daquela rapariga, que tinha de alguma forma um dom, mas que viu de tal forma tudo tão negro e uma fortuna tão grande a ser cobrada para o tratamento e cura da mãe, sentiu-se enganada. E depois, efetivamente, é por esta parte que de alguma forma tudo se condiciona, certo? Eu acho que já percebeste quem estou a falar. Sim. Apresentando aqui ao nosso sigilo. Sim, com certeza que sim. E aqui é muito importante também as pessoas poderem partilhar isto connosco, para nós percebermos que fazer este tipo de programas é muito importante, precisamente para que as pessoas fiquem um bocadinho atentas e alertas. Eu costumo dizer que a vida é um bumerangue, tudo que nós fazemos nós escolhemos, quer seja de positivo, quer seja de negativo, não é? E que nós, quando estamos perante alguém, nós temos que esquecer todas as técnicas, nós temos que esquecer tudo que somos. Nós somos apenas uma alma humana perante outra alma humana, que no lugar daquela pessoa poderá estar um dia uma das nossas pessoas e que ela tem que ser tratada da mesma forma que eu gostaria que tratassem os meus, com o mesmo respeito e cobrando aquilo que é correto. E é aqui que a espiritualidade muitas vezes é muito assombrada
precisamente porque há um aproveitamento indevido e cada um faz aquilo que quer, do jeito que quer e está tudo certo, cada ser é responsável pelas suas atitudes e, claro, também vai ficar com as suas consequências, mas aqui é muito importante falarmos sobre isto precisamente para evitar este tipo de situações. Isto ainda está muito enraizado e faz com que haja uma visão menos positiva de pessoas, de mim e de outras pessoas, que felizmente como eu existem imensas pessoas que fazem tudo para que este trabalho seja feito e seja visto de forma clean, de forma honrada, de forma íntegra, de forma leve. Faz sentido? Muito sentido, sim senhora, muito sentido. E nesse sentido, passo a expressão, se calhar também introduzíamos aqui a pergunta da Adélia, que vai de encontro àquilo que estavas a falar das crianças há pouco tempo, e a Adélia questiona aqui o caso de algumas crianças que têm amigos imaginários, algumas falam sozinhas e até com flores, como reagir perante uma situação destas, o reagir presumo que seja para os pais, familiares, quem vê, quem convive com estas crianças, que depois entronca num outro assunto que eu quero pegar quando terminarmos de responder aqui à Ana. Ok. Esta pergunta é para mim e ao mesmo tempo também para a Joana. Quando eu tenho estas crianças, nós sabemos que as crianças têm amigos imaginários, ponto. Agora, há amigos imaginários e há a parte também espiritual. O que é o quê? Aqui entra a pergunta, o que é o quê? Então, quando eu tenho estas crianças, eu atuo sempre de duas formas. Primeiro, vou trabalhar a minha parte, aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou com as minhas terapias. E também, se eu conseguir, logo numa sessão, eu tento fazer o melhor que eu posso em cada sessão. E se eu conseguir também numa sessão, eu vou colocar aquela pessoa, aquela criança, num estado de indução para trabalhar esse pseudo-amigo imaginário. E peço sempre aos pais para verem e estarem atentos àquilo que vai acontecer, porque se for espiritual, o amigo pode ir embora, não aparece mais. Mas se for a mente daquela criança, porque as crianças têm amigos imaginários, aí eu dou sempre o conselho de, se ele continuar, não é possível e é preferível consultar um psicólogo, que ele tem valências e técnicas para ajudar a criança a crescer saudável e viver essa situação de uma forma que não lhe traga problemas no seu crescimento enquanto criança e enquanto adolescente, porque pode trazer. Então, primeiro trabalhamos a parte espiritual, trabalho sempre um pouco de hipnose para ter a certeza que o caso fica fechado e depois reencaminho, neste caso, para quem direito, que será para a doutora Joana, porque é aquela pessoa que está ao meu lado e que trabalhamos muito estas situações. E aí a Joana, na parte clínica dela, tem a parte de tratamento, claro que ela agora vai falar. Ou seja, relativamente aos amigos imaginários, são normais, aparecem normalmente entre os 3 anos e podem ir até aos 6, mas de alguma forma é como uma defesa para a criança e pode estar associada a algum tipo de particularidade do contexto. Perda do ente querido, afastamento de figuras de vinculação importantes, ou seja, o amigo imaginário é uma segurança a nível da fantasia, a nível imaginário da criança. Se efetivamente ficar, ou seja, com a intervenção a nível emocional, a nível comportamental, a nível familiar e a nível contextual, a situação ficar resolvida, clinicamente está feito. Se continuar a existir, já não me diz respeito e eu encaminho. Eu vou-vos contar um caso muito interessante, é interessante pela sua história. Houve um casal que comprou uma casa que teve uma casa com piscina, etc., muito boa para as crianças. Passado muito tempo é que descobriram que naquela piscina tinha morrido uma criança. O casal tem 2 filhos. E um deles começou a ver uma menina que os pais associaram como sendo uma menina imaginária, um amiguinho imaginário.
Mas o amiguinho imaginário fazia muitas asneiras de noite. E ele descia pelo corrimão, ele pendurava-se na janela, coisas perigosas. Ele levantava-se e queria de noite ir para a piscina, coisas estranhas. Isto aconteceu comigo. E trouxeram, ligaram-me, não é? Marcámos uma consulta, porque o amiguinho começou a dizer, a amiguinha, que era uma menina, que ele dizia que era uma menina que vinha sempre com um vestido muito bonito azul, e a amiguinha dizia para ele ir para o telhado e saltar. Vocês devem imaginar aquilo que os pais sentiram. Claro. O miúdo veio ter comigo e eu percebi o que é que se passava, percebi porque também via tal menina de vestido azul. Eu não sou mais que ninguém, sou apenas o que sou e não vejo quando eu quero, mas sim quando eles querem. E fizemos uma sessão, eu trabalho muito isto com a cura e a partir desse dia o menino deixou de ver essa amiguinha imaginária. Era literalmente um caso de espiritualidade, um caso de possessão. Se isso pode acontecer como nos filmes, pode. E é aqui que é importante haver a consciência, não haver a vergonha de se permitirem consultar médicos, mas se isso continuar, perceber que tem que se fazer qualquer coisa. Porque na verdade a vida é isto, a vida é tudo. A vida é o lado de cá e a vida é o lado de lá. E quando os dois lados se fundem, porque vivemos em mundos paralelos, porque isso acontece, isto pode acontecer porque já aconteceu comigo. E acontece tantas outras situações que são inexplicáveis. Inexplicáveis de uma forma científica, não é? Aquele menino, se fosse encaminhado, se não houvesse este tipo de conhecimento, aquele menino ia ser um menino dopado, não é? Porque ele não podia andar a pendurar-se nas janelas nem ir para o telhado. Alguma coisa ali naquela cabeça não ia estar bem. E era natural que fizessem isso. Era perfeitamente normal. Mas às vezes existem outras situações. É por isso que nós às vezes tomamos um Benuron e a dor do dente passa. E às vezes temos que ir ao dentista. E às vezes vamos ao enfermeiro e às vezes temos que ir ao médico e às vezes vamos só à farmácia. Tudo é válido, porque tudo faz parte da cura. Então, quando a espiritualidade e a ciência se fundem, é por isso que eu digo sempre, a cura do ser humano é muito mais leve. É muito mais leve, mas para isso a nossa sociedade teria que mudar muita coisa. Porque, como eu digo, há muita gente que se aproveita desta parte do medo e das situações e dizem que tudo é bruxedo, tudo é coisas e tudo é coisa. E às vezes não é nada. E às vezes é. Mas é preciso ter cuidado com a linguagem, ter cuidado com o que se pede, ter cuidado com o que se faz. Não é? Com todo o respeito por todas as pessoas que fazem o que querem. Cada um faz aquilo que quer. Eu faço aquilo que eu sinto que a minha consciência me diz. E por isso é que eu estou ao lado da Joana, porque conheço muito bem a Joana, confio 100% nela enquanto profissional. Com certeza que da parte dela, conhecendo o meu trabalho, porque já faz cursos comigo, fazemos retiros em conjunto e temos uma convivência sobre a nossa natureza, a nossa integridade enquanto ser humano. Para mim faz sentido ter a ciência ao meu lado, porque sim, para expandirmos ainda mais isto e ter pessoas como tu, Johnny, que sem nenhum tabu dás a cara, falas abertamente sobre espiritualidade da forma que as pessoas quiserem e está tudo bem. Tem que haver jornalistas também como tu, fora da caixa. Por isso é que eu gosto tanto de tu. É recíproco. A confiança é cega, sim, a confiança é cega. Naquilo que vocês fazem as duas, tu, o grupo todo, eu também conheço e tenho o gosto de conhecer, por isso esta é a minha pequena contribuição para que este tema seja olhado como normal e não como uns maluquinhos a falar de coisas que não existem.
Sim, e há outra coisa, se me permites, nem tudo é espiritual. Quando nós fazemos uma sessão, por exemplo, uma sessão de cura, nem tudo se vai ligar ao lado espiritual. Nós também somos energia. Ainda hoje tive um caso muito interessante. Um senhor que chegou lá todo acelerado, muito nervoso. Ele até parece que... Ele era muito engraçado. Ele estava mesmo todo atrapalhado. Era a segunda vez que estava comigo, estava nervoso, que não conseguia explicar o que é que sentia quando vivia a ação dele. E hoje foi muito interessante porque ele deitou-se. Eu fiz a ação, não é? Falei um bocadinho com ele, depois ele deitou-se, eu relaxei um bocadinho através da minha voz para ele se sentir um bocadinho mais integrado, acolhido, e nós fizemos a nossa ação e foi muito interessante porque ele ressonou, ele fez muito barulho, parecia uma orquestra e está tudo certo. E quando eu despertei foi muito interessante porque a forma como ele chegou lá, tão acelerado, tão nervoso e ter completamente desligado, quando eu despertei, ele abriu os olhos e olhou para mim e disse: 5 minutos? Eu disse: 5 minutos? Não, você dormiu, ressonou, fez barulho, já passou praticamente 1 hora. E ele diz: como é que é possível? Porquê? Porque ele é energia. O que ele disse foi muito interessante. Disse ele: eu sinto-me leve. E é muito importante o quê? Que quando nós fazemos uma ação com uma pessoa holística, nem sempre é espiritual, nem sempre são almas, nem sempre é isso. É também muitas vezes a nossa energia, porque nós temos muito peso em nós, peso emocional, das nossas emoções. E quando nós fazemos uma ação de equilíbrio, o nosso corpo entra num estado mais zen, o que faz com que baixe toda a nossa reatividade, e isso é excelente. Eu costumo dizer, se o Serviço Nacional de Saúde recomendasse sessões de reiki, sessões de cura, se calhar não se gastava tanto dinheiro em antidepressivos. Era só isto que eu também queria dizer. Porque a espiritualidade não é só espíritos, é também cuidar do meu espírito. Deixar que eu fique leve, tranquila, isso também é a minha espiritualidade, a minha energia. Claro. Muito bem. Olá, eu queria pegar numa coisa, e ainda bem que tu tocaste, ou que contaste esta experiência do menino, e olhando aqui para a pergunta da Adélia das crianças, mas não só, porque curiosamente os 3 casos, e não quero aqui falhar, as 3 pessoas que partilharam a sua experiência connosco, todas elas aperceberam-se do dom, do que tinham, mas já não eram crianças, portanto já estavam na sua fase adulta. Como é que é lidar com um adulto que chega ao teu gabinete e diz assim: olha, eu acho que vejo coisas? Olha, eu lido com isso como lido com a minha vida diariamente, de forma leve. Eu costumo dizer: que bom, bem-vindo ao meu mundo, eu também vejo coisas e você vai pensar que eu sou doida. Não, eu começo por lhe fazer perguntas simples, perguntas pelas quais e situações pelas quais eu já passei. E faço-lhe tantas perguntas pelas quais eu já passei, ele é que não sabe, em que ele vai dizer: como é que você sabe estas coisas? E eu digo: você está perante uma pessoa que já passou por aquilo que você está a passar. Eu quero ajudá-lo a ter uma vida equilibrada como eu tenho a minha, porque eu sei que isso é possível. Eu quero que você se conheça. E aí eu começo a descascar a cebola da espiritualidade dessa pessoa. Eu faço-o recuar no tempo para ele ver tantos episódios e tantos sinais que teve, mas que ele não tinha o conhecimento. E que a maior parte das pessoas se vai fechando nisso. Então, quando a pessoa se começa a conhecer, começa a compreender que realmente é possível ter uma vida melhor, porque alguém que está perante essa pessoa também já é como ela, e por isso é que eu escrevi o meu primeiro livro, Luz, Energia e Eu, para que as pessoas possam ler e perceber: afinal eu não sou maluca, afinal eu não estou sozinho. Torna-se muito fácil para mim lidar com essas pessoas, precisamente porquê? Porque eu já passei todo o processo que elas já estão a passar. Então, eu dou-lhes a elas o meu conhecimento, a forma como eu vivi, e sei que quando faço as sessões, há qualquer coisa ali que eu não sei explicar, é como se a luz da consciência delas, aquilo lá dentro delas, começa a fazer isto.
elas começam a ver a vida numa outra perspectiva. Aconteceu isso com o Nuno, aconteceu isso com a Sandra. A Sónia já tinha uma pessoa que a ajudava, mas que infelizmente faleceu e que viu, andou desesperada para que alguém entrasse para poder compreender. Então, quando as pessoas se conhecem, as pessoas conseguem ter qualidade de vida, conseguem se compreender e percebem que isto não é da minha cabeça, mas que realmente é algo que está a acontecer, que eu agora sei o que é e posso atuar perante isto. E desenganem-se aqueles que, quando têm mesmo mediunidade e quando incorporam, que numa sessão vão ficar curados. Não, isto é um processo que os vai acompanhar a vida toda. E que nós, para manter os dentes lindos e maravilhosos, vamos muitas vezes ao dentista. E às vezes é preciso fazer sessões, e às vezes é preciso, e fazê-las de forma prazerosa, e não é uma obrigação, é porque se quer fazer, é porque é bom sentir isso. É uma evolução diária. E quando eu pego numa dessas pessoas, eu vou descascar depois a cebola na sua integridade toda. Eu vou ver comportamentos, vamos fazer ajustes, vamos ajudar a que a vida daquela pessoa se torne uma vida mais prazerosa. Por isso é que eu digo... Joana, diz. Não me diz, desculpa. Não, ia passar para a Joana, mas termina. Não, é mesmo isto, que depois a Joana, com certeza, quando encontra pessoas dessas, vai dentro das valências dela, e isso agora a Joana vai fazer a mesma coisa, mas se houver ali aquele bocadinho de espiritual, ela vai fazer uma ponte comigo para que eu possa ajudar espiritualmente aquela pessoa e depois aquela pessoa é canalizada para a Joana e está tudo certo. Claro. Mas, Joana, certamente, quando estamos a falar de uma criança, de um jovem, que ainda não tem, se calhar, tantas crenças limitantes, é mais fácil fazê-lo ver essa possibilidade do que propriamente a uma pessoa que já tem uma vivência, já tem, eu não quero dizer estigmas, mas já lhe incutiram crenças que depois são mais difíceis de retirar. Como é que É o contrário, normalmente os adolescentes vêm com mais estigma associado, porque têm vergonha, porque têm medo de ser julgados, porque não querem ser os anormais, mesmo com a sintomatologia, ou seja, falando de quadros clínicos como perturbação de ansiedade, perturbação de humor, muitas vezes a procura de ajuda é vista como ainda estigmatizante, ainda há muito tabu. Há crianças adolescentes que preferem as consultas online porque não querem ter que sair mais cedo da escola ou ter que faltar a um treino de futebol ou a alguma atividade porque têm que ir ao psicólogo, porque ainda há este estigma. Então, mesmo quando há esta questão da mediunidade, da espiritualidade patente na pessoa, muitas vezes há dificuldade em falar nisso. Por isso, o apoio dos pais aqui vai ser muito importante para que a criança ou adolescente não abandone o acompanhamento especializado. Ok? Por isso, isto é muito importante. Primeiro trabalho, indo ao encontro da tua pergunta, aqui o sentido de primeiro trabalhar a autoconsciência com a criança, o conhecer-se ela própria, como é que ela é, normalizar a situação dela, trabalhar aqui algum sintoma mais clínico, esteja mais patente, e depois, lá está, trabalhar em colaboração com a LAI nesta complementariedade de valências, para que a família, a criança ou o adolescente consigam obter a ajuda necessária. Mas a nível de julgamento, o adolescente tem muito auto-julgamento e esta questão social está muito patenteada, o medo de serem diferentes, de serem os anormais. E muitas vezes há o reprimir de algumas situações, mesmo a nível de quadros clínicos, não só da espiritualidade. Ambos têm as mesmas características. Não sei se a Lai concorda com isso. Acho que perfeitamente. Muito bem. Olha, estamos, acho eu, a caminhar para o fim. Nós antes de começarmos prevíamos um programa mais pequeno, mas já vamos com quase para além dos 60 minutos, portanto, o tempo mas também é sinal que a conversa é agradável, porque não estamos atentos ao relógio. E por isso é que este já passou este tempo todo. Mas eu ainda queria tocar num ponto
porque não, outro ponto em comum de todos os convidados que tivemos aqui, de certa forma, da forma como expuseram as suas experiências, foram sempre sendo colocadas junto de pessoas que as entendiam. Mas nem sempre é assim. Não. Isso é muito difícil. Muitas vezes eu encontro pessoas que sofrem sozinhas. Eu tenho casos desses que não conseguem ter abertura ou com o companheiro, ou com a companheira, ou com os pais, porque têm medo de primeiro, que as relações não sejam mais as mesmas, que não sejam compreendidos, não sejam aceitos. Têm medo que olhem para eles de forma diferente e fecham-se. E quando se fecham, se houver realmente algo espiritual, esse algo espiritual vai tomar ainda mais força sobre essas pessoas. E temos também a parte emocional. São pessoas que podem começar a desenvolver depressões, estados de fobias, estados de stress elevados. Quantos desenvolvem ataques de pânico, não é? Então, é por isso que eu costumo dizer, eu quero berrar aos quatro ventos para que possam falar da espiritualidade de uma forma leve. Porque tanta gente, eu tenho um caso em especial que me toca muito o coração, que sei o quanto aquela pessoa sofre, simplesmente porque tem que ficar fechada naquela concha, porque é algo que a família não acredita e que a família não admite, mas aquela pessoa tem uma espiritualidade extremamente elevada. E está, posso-vos dizer, com problemas de saúde, porque depois tudo se vai somatizar nas emoções e tudo que é emoção vira sensação, por isso é que há doenças psicossomáticas. Essa pessoa tem problemas de saúde e esses problemas de saúde é porque a pessoa vive fechada na espiritualidade e não consegue dizer eu não sou assim, eu sou isto, mas eu não consigo viver dizendo aquilo que eu sou. Então, isso é muito difícil. É natural que essa pessoa pense muitas vezes no suicídio. Trabalho muito, muito com essa pessoa para que isso saia da sua cabeça, e a pessoa pergunta-me, mas eu não estou cá a fazer nada. Porque não consegue simplesmente ser o que veio para ser. E o que veio para ser é só deixar que a natureza dessa pessoa, que é uma pessoa extraordinária, com uma sabedoria extraordinária, possa viver uma vida extraordinária. E não a está a viver. Quanto sofrimento, quantas pessoas existem com esta pessoa que eu conheço? Quantas? Eu tenho alguns casos, mas um em particular. Por isso é que eu falo muito e assumo aquilo que eu sou e falo muito de espiritualidade para que outras pessoas possam fazer o mesmo, para que vejam isto de forma clean. E para se trabalhar com a espiritualidade não temos que ter um caldeirão, nem uma vassoura, nem uma verruga, nem 2 dentes. Nada disso. É algo tão leve, é algo tão incrível que nos foi doado para que o ser humano evolua em paralelo com os mundos onde vivemos. Mas há muita gente em sofrimento que nem sequer, mesmo indo ao psicólogo, porque é uma pessoa que vai ao psicólogo, ela não tem essa abertura, porque sabe que não a vou entender. E a pessoa diz, vou falar para quê? Quantas pessoas existem? Diz? Sabe, ou pode eventualmente, por causa das experiências já tentou falar e o que lhe foi dito é que era da cabeça. Percebes? Então, há muito sofrimento escondido. Por isso é que eu digo, eu admiro, eu é que eu costumo dizer, eu vou fazer agora 58, já faço imensas coisas, mas um dos cursos que eu adoro é a psicologia, porque eu acho que é fantástico, eu adoro emoções, eu adoro saber o que é que se passa na caixa forte, no quinto andar, acho isso maravilhoso. E se eu tivesse, sei lá, 30 anos a menos, eu ia fazer um curso de psicologia, porque eu acho maravilhoso. E eu sinto que a psicologia tem que ser mais open mind, para agarrar nestes seres que vêm agora. Então, as crianças que estão a chegar são crianças muito evoluídas. E tantas pessoas da nossa idade, tu tens a tua filha, eu tenho as minhas netas, tantas pessoas da nossa idade e pessoas mais novas que eu que vivem enclausuradas. Porquê? Simplesmente
porque não podem ser o que vieram para ser. E qualquer ser humano que esteja nesta vida que não seja aquilo que veio para ser, é um ser humano frustrado e infeliz, que acha que se calhar o suicídio é a porta de saída. Esta é a realidade no ECOA. E não é. Exato. E quando a pessoa vive assim, nós somos luz, mas somos sombra. Assim é o dia, assim é a noite, assim é o bem, assim é o mal. Não é? Então, a nossa sombra, quando nós vivemos enclausurados dentro daquilo que não podemos ser, a nossa sombra é maior que a nossa luz. E aí vêm todos os pensamentos ruminantes. Não andas cá a fazer nada, ninguém te entende, tu não prestas. Depois vem a parte emocional. Os pensamentos ruminantes podem desenvolver quadros obsessivos, pode vir o toque, pode vir essas coisas. Mas simplesmente porque a essência não foi respeitada. Em casos, não quer dizer que seja tudo. Claro. Mas há casos em que isto acontece. E isso dói, sabes? Dói. E eu pego nessas pessoas e se eu tiver a família mais por perto, eu tento descascar as cebolas, as casquinhas que eu posso, que é para a pessoa, pelo menos, ficar a pensar que se calhar pode haver ali alguma coisa diferente. Para que aquela pessoa não se sinta pelo menos sozinha. Porque quando uma pessoa está no meio de tanta gente e está sozinha, é muito triste. E quando a pessoa não consegue deitar para fora o que tem lá dentro, a pergunta que a pessoa vai fazer quando se deitar é: o que é que eu estou cá a fazer? Viver é isto? Eu não quero. O lado sombra toma conta daquela pessoa. Eu tive muitos casos desses. Mas tenho um em especial. A maior parte está bem. Este vai ficar, eu confio. Eu costumo dizer, não vais queimar a reputação. Em tons de brincadeira. Mas aqui é muito importante um psicólogo como a Joana, fora da caixa, que vai entender. Por isso é que a psicologia é muito importante. E era isso que eu ia precisamente questionar a Joana, que é como é que tu chegas como é que chegas àquela pessoa, no fundo, para que ela consiga dar a volta por cima? Olha, no fundo, é mesmo fazer isto que ela disse, é acolher a dor dela, acolher a vivência dela, fazê-la sentir-se compreendida, validada, não julgada, para que depois seja possível trabalhar tudo o resto, ligações de família, o apoio social e aqui esta questão do poder pessoal para ela própria, não desistir da vida dela e continuar a lutar pela essência dela, porque há pessoas que efetivamente entrando neste estado de humor mais depressivo, mais debilitado, como a Lai diz e já me explicou, há efetivamente uma sombra que se apodera energeticamente daquela pessoa. E os pensamentos automáticos negativos acabam por ser em cascata. A ruminação aumenta, as distorções cognitivas também, a emocionalidade, uma maior labilidade emocional, uma emocionalidade mais negativa presente naquela pessoa. E muitas vezes é utilizada a expressão que eu odeio, que é: mas tu tens que ser mais forte que isso, tu tens que ter força, fulano tal conseguiu. E então vemos pessoas a chegar ao gabinete completamente frustradas e sem força porque elas não estão a conseguir e era suposto conseguirem e dizem que é da cabeça delas e não é da cabeça delas. Ou seja, o apoio, o acolher aquela pessoa, fazer-se sentir compreendida é o primeiro passo. A relação empática, mostrar aqui empatia pela pessoa, pela realidade da pessoa e acolher sem julgamento. E depois é trabalhar tudo aquilo que seja possível trabalhar, a nível relacional, a nível de emocional, a nível de autoestima, a nível de competências, tudo, para empoderar aquela pessoa para que ela possa, de alguma forma, conquistar quem de valor tem que estar ao lado dela. Muitas vezes é isso que acontece. Muito bem. Vamos, se calhar, ficar por aqui. Antes mesmo de fecharmos, queria-vos questionar se há algo que queiram acrescentar, algo que se tenham lembrado que não tenham falado.
e que queiram deixar a quem ainda está do outro lado a ouvir-nos. Olha, uma pergunta. Quais são as coisas mais importantes da vida? Deixo isto no ar. Muito bem. Não se esqueçam, podem deixar as respostas, as vossas respostas aqui nos comentários e depois, no próximo programa, vamos analisar, se de facto houver alguma resposta, vamos analisar essas respostas. Joana, há algo que queiras deixar? Olha, acho que estamos numa altura, acho que é importante consciencializar as pessoas e apelar às pessoas, em vez de olhar tanto para fora, olharem mais para dentro. Porque a nossa cura começa sempre cá dentro, nunca lá fora. E que nós vemos agora uma sociedade que está constantemente a apontar dedos, constantemente a olhar para fora e porque é tudo fora. Não, se todos conseguirmos encontrar uma paz interior, um equilíbrio nas nossas vidas, se toda a gente fizer isso, enverdamos num mundo melhor. Ou seja, apelar para que as pessoas olhem mais para dentro. Muito bem. Foi mais uma conversa que faltava aqui, o seu programa mensal neste canal, todas as primeiras segunda-feira de cada mês, e se não me falha a memória, estive a ver no calendário, eu acho que o próximo programa é dia 2 de setembro, exatamente, segunda-feira, dia 2 de setembro. Portanto, regressaremos com um novo tema que será discutido aqui, que será depois divulgado. Respondam ao desafio que a Lai deixou, deixem em resposta aqui nos comentários a este programa quais são para vocês as coisas mais importantes da vida e se calhar levem esta última expressão como um conselho para vocês, sejam aquilo que são sem medos. No fundo o que importa é a vossa felicidade e não a felicidade que os outros querem que vocês tenham. Despeço-me e acredito que tanto a Joana como a Lai também se despedem. Tenho ainda que lhes agradecer por mais uma vez estarem aqui. Muito obrigado a vocês por também doarem o vosso tempo para fazermos este trabalho. E obrigado a quem esteve desse lado a assistir ao programa e a interagir connosco. Despeço-me então com uma boa noite para todas vocês e até uma próxima oportunidade. Um bem-aja. Boa noite. Obrigada, boa noite.